Bom dia, bom dia, bom dia! É hora do seu programa matinal, da sua dose diária de café. Você pode ainda não apreciar, mas é a matemática da vida. Atalhos, retalhos, sobras. A matemática da arte em papel de pão. Eu sou a professora Débora Amaral, a apresentadora deste programa matinal. Quem não gosta desse cheirinho logo cedo, não é mesmo? Assim como o café, a matemática pode potencializar o seu dia. Como? Você consegue compreender todos os dados e gráficos que aparecem na sua televisão? Então te convido a acompanhar o programa de hoje. O tema é função. Vamos chamar o professor repórter Daniel. Bom dia, Daniel. Onde você está? Olá, bom dia a todos, bom dia Débora. Estou falando diretamente aqui da cozinha da minha casa e estou prestes a preparar um cafezinho aqui. E a gente sabe que para preparar um bom cafezinho é preciso dosar bem a quantidade de pó de café e a quantidade de água. E a relação entre essas duas variáveis decorre da concentração que você vai querer o seu cafezinho. Eu, por exemplo, gosto de café não tão forte e não tão fraco. Tá? E para isso eu uso uma colher de pó de café para cada copo d'água. Se eu quiser fazer 5 colheres de pó de café, eu uso 5 copos d'água e assim sucessivamente. Em matemática, essa relação envolvendo essas duas variáveis, quantidade de copos de água e quantidades de colheres de pó de café, pode ser expressa por uma função e representada em um plano cartesiano. No eixo horizontal, representamos a variável independente copos de água. No eixo vertical, a variável dependente colheres de pó de café. Assim, relacionamos as quantidades de colheres de pó de café dependendo da quantidade de copos de água necessários para manter a concentração. Este é um exemplo de função do primeiro grau. Agora eu vou tomar o meu cafezinho. É como você no estúdio aí, Débora. Ele envolveu uma prática diária com matemática, não é demais? O que o Daniel fez foi estabelecer a relação entre duas grandezas mensuráveis, e isso nos dá a noção de função. Ou seja, o conceito de função está nas entrelinhas da preparação do café, e nós podemos abstrair o seguinte: seja A o conjunto de todos os copos de água que podemos usar para essa concentração, e B o conjunto de todas as colheres de pó de café que devemos usar. Função é a relação que associa cada elemento de A com um único elemento de B. Ou seja, para esse exemplo, um copo de água eu relaciono com uma colher de pó de café. E assim sucessivamente. Então vamos dar continuidade a esse assunto com a professora repórter Renata. Renata, onde você está? Quais informações você tem? Você acha que eu vivo em função de você, filha? Bom dia, desculpa a situação, gente, é que home office com filho em casa é complicado. Então, Débora, eu estou em casa e eu vi que o público conhece o conceito de função. Então eu vou abordar o assunto do momento, Covid-19. Tudo é uma questão de tempo, então ele será nossa variável independente. E vocês concordam comigo que o número total de pessoas infectadas pelo coronavírus depende do tempo? Pois bem, esta será a nossa variável dependente. Suponhamos que cada pessoa infectada transmita o vírus a uma única pessoa por dia durante 10 dias. Observem o esboço gráfico as variáveis independente e dependente. Note que começaremos a contagem com o infectado. Passado um dia, essa pessoa infecta a outra, totalizando 2 infectados. No segundo dia, esses 2 transmitem o vírus a outras 2 pessoas e assim sucessivamente, sempre duplicando o total de pessoas infectadas em relação ao dia anterior. Parece pouco? Olha como a variável dependente pode ficar bem grande. A relação entre os dias e o número total de infectados não é linear, é exponencial, crescendo o total de infectados de maneira mais rápida do que a passagem do tempo. Mas tudo vai passar. Kenny, você também está na expectativa do dia em que a Covid-19 ficará só na história? Nos diga aonde você está. Bom dia, Renata! Eu estou aqui diretamente de casa. E sabe de uma coisa? Eu andei pensando, quando tudo isso acabar e ficar bem, eu quero viajar, quero me conectar ao mar, quero relaxar um pouco. E nessa calmaria, pensei no vai e vem das ondas. E sabe, devemos tomar cuidado com a maré alta. Afinal, devemos evitar acidentes, não é mesmo? Sabemos hoje em dia que a maré alta é causada pela força gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra. Dessa forma, conseguimos prever quando teremos maré alta e quando teremos maré baixa. Veja a ilustração a seguir. Para simplificar, podemos aproximar os dados e verificar que, dado um ponto de observação inicial, a cada 12 horas,
A altura da maré alterna entre 2 metros e 0,2 metros. Se organizarmos isso em uma tabela da relação da altura da maré e o tempo, podemos gerar um gráfico e obtermos uma função periódica, e nesse caso específico, uma função trigonométrica. É com você aí no estúdio, Débora. Obrigada, Kenny. A quarentena deixou todos os nossos professores repórteres em casa, mas não nos impediu de levar informação até você. A nossa equipe apresentou um panorama geral sobre funções, do exemplo mais próximo de você até aquele que talvez não tivesse despertado sua curiosidade ainda. Foram exemplos que envolveram noção e conceito de função, tabelas, gráficos, alguns tipos de funções como primeiro grau, função exponencial e função trigonométrica. Quer saber mais? Aproveite para entrevistar o seu professor. Até o próximo programa e tenham todos um bom dia! Rifa, tarifa e refrão, talento provado em papel, moeda.